Muito boa noite. Então, hoje nós vamos resolver os exercícios sobre a condução nessa nossa quarta semana. Nós estamos então estudando a condução térmica. Nós vimos na última aula a parte teórica, né, sobre a condução térmica, o que são os conceitos, e vamos relembrá-los agora. Bom, primeiro nós podemos nos perguntar por que quando nós colocamos a mão sobre uma placa metálica, por exemplo, um pedaço de alumínio ou um pedaço de madeira, que estão à mesma temperatura, porque um parece que está mais gelado do que o outro, né? Se você colocar a mão na porta, colocar a mão na mesa de granito ou na parte de alumínio da geladeira, por exemplo, vai parecer que a porta de madeira está numa temperatura maior que a geladeira, né? Por exemplo, a parte metálica da mesa, talvez. E por que isso acontece? Porque nós vimos que, na verdade, o que está acontecendo é que o metal ele está roubando o calor do nosso corpo. E o metal ele é um bom condutor térmico, então ele faz isso com muita eficiência, o que nos dá a sensação térmica de que ele está mais gelado do que a madeira, por exemplo, que não é um bom condutor térmico, então não rouba calor da nossa mão com eficiência, o que dá a sensação térmica de que a madeira está mais quente, né? No caso, dá a sensação térmica de que a madeira está mais quente do que a barra de ferro, ou a placa metálica, enfim. Então existe um processo físico que está retirando o calor da nossa mão, né? E esse calor está sendo retirado ao entrarmos em contato com certa superfície que está roubando esse calor. O calor está fluindo por meio desse material. Nós temos esse fenômeno que chamamos de condução, a condução térmica, né? A condução por calor, que acontece geralmente nos sólidos, sobretudo nos sólidos. Deixa eu mudar aqui. Pois bem, agora sim. Acontece geralmente nos sólidos, né? E nós vimos também aquele experimento que a gente tem um tubo metálico cheio de gotinhas de cera sobre esse tubo, e aí a gente coloca uma vela em uma extremidade, o calor vai fluindo por meio dessa barra, ou desse tubinho, e à medida que ele vai fluindo, ele esquenta as bolinhas de cera, que acabam derretendo e se desprendendo do nosso tubinho ou da nossa barrinha. E o que acontece? Então o calor está saindo dessa região mais quente e vindo para essa região mais fria da barra. E como que ele faz isso? Através da própria barra. Certo? É através da própria barra que o calor ele vai sendo conduzido de uma região para outra. Como que isso é feito? As moléculas saem do lugar? Não. A agitação vai sendo transferida de uma molécula para outra, uma vai batendo na outra, mas não sai do lugar, e a agitação vai sendo então transferida. Aqui onde está mais quente está muito agitada, aqui onde está mais frio está pouco agitada, mas aqui no meio ela está mais ou menos, está no meio do caminho, porque essas estão agitando as do meio, que vão acabar agitando as da frente, e assim essa agitação vai sendo transferida, né? Então o calor vai fluindo da esquerda para a direita, porque aqui é a região que está mais quente, a temperatura também vai aumentando da esquerda para a direita. Porque o calor está fluindo dentro desse material, né? Então aqui está acontecendo a condução de calor. Foi isso que nós vimos na nossa última aula. Então vamos ver os exercícios. Exercício primeiro. Sobre a condução térmica, é correto afirmar que acontece sobretudo nos sólidos. B. Não precisa de meio material para acontecer. C. É a propagação de calor por meio da luz. E D. Médio grau de agitação das partículas. Vamos começar de baixo para cima. Alternativa D. Médio grau de agitação das partículas. O que mede o grau de agitação das partículas? Ora, é justamente a temperatura. É a temperatura que mede o grau de agitação das partículas. Então não é condução térmica, seria temperatura, certo? Então isso aqui está errado, não é condução térmica.
propagação de calor por meio da luz. Isso nós vimos nas aulas anteriores, que quando o calor é conduzido pela luz, nós temos o fenômeno da radiação, né? O transporte de calor feito por meio da luz, nós chamamos de radiação. É a radiação. Okay. Ou luz ou ondas eletromagnéticas. Então isso não é a condução térmica. Então não é a alternativa C. A condução térmica não precisa de um meio material para acontecer. Nós acabamos de ver que o calor ele é transferido de uma molécula agitada para outra. E essa agitação que vai passando de molécula para molécula, elas não saem do lugar, elas não se movem assim, mas uma acaba agitando a outra. E aí, então nós vemos que necessariamente precisa de um meio material para acontecer. Isso não pode acontecer no vácuo, porque no vácuo a gente não tem partícula para transferir agitação para a partícula vizinha. Então, necessariamente precisa sim de um meio material para acontecer. E que meio material isso acontece? Ora, nos sólidos. Então, acontece sobretudo nos sólidos. Alternativa A é a correta. Lembrando aqui dessa nossa imagem, ela está acontecendo dentro de um material sólido. Ok? Muito bem. Exercício 2. Um bloco de metal frio parece estar mais frio que um bloco de madeira à mesma temperatura. Por quê? Porque cada material tem uma condutividade térmica que é própria. O que vem a ser essa condutividade térmica? É a capacidade, ou facilidade, ou a eficiência de se deixar o calor fluir por meio daquele material. Será que aquele material permite o calor fluir bem dentro dele? Ou será que ele não permite bem que esse calor seja transportado por dentro dele? Se ele deixa o calor passar bem dentro dele, então ele é um bom condutor térmico. Então ele tem uma alta condutividade térmica, certo? O que tem uma alta condutividade térmica? Os metais, por exemplo. Se a gente segurar um garfo ali no fogão, a gente acaba queimando a mão, certo? Porque o calor flui da pontinha do garfo que está no fogo até as nossas mãos. E isso é feito por meio de condução dentro do material ali feito do garfo. Isso acontece rápido. Por quê? Porque o metal, no caso, por exemplo, o alumínio, do garfo, ele é um bom condutor térmico. Então, o calor consegue fluir com rapidez para a nossa mão. No caso, se fosse de madeira, ia demorar bastante para a gente sentir o calor chegando e aumentando a temperatura da nossa mão, porque a madeira ela não tem toda essa facilidade, não dá essa facilidade para o calor ser transportado por meio dela. Ela oferece dificuldades para a passagem do calor, então demora mais tempo. Ok? Então por que o bloco de metal parece mais frio que o bloco de madeira? Porque o metal tem essa facilidade de deixar o calor fluir por meio dele. Então o calor da nossa mão, aliás, o calor sai da nossa mão com muita facilidade, transferindo-se para a placa metálica com mais facilidade do que se fosse um material de madeira. Por quê? Por causa da condutividade térmica dos materiais. O calor flui com muito mais facilidade pela placa de metal do que pela placa de madeira. Isso significa que ele está extraindo mais calor ou extraindo calor com mais facilidade nas nossas mãos do que no caso da madeira, certo? Tudo isso por causa da condutividade térmica. 3. Em viagens curtas, quando o dia está muito quente, Miguel sempre leva uma bolsa térmica contendo uma pequena caixa de isopor com gelo e uma garrafa de alumínio contendo água. Esta é uma boa ideia para ter água gelada em qualquer momento da viagem. Por quê? Ora, sim, é uma boa ideia. Porque no caso a gente vai ter uma caixa de papelão, gelo dentro e água, certo?
por exemplo, a gente está na praia, né? A gente leva a caixa de papelão, gelo dentro e põe a água. E tampa a caixa. Por que que a gente faz isso? Olha, porque nós estamos querendo preservar a temperatura, a baixa temperatura da água, certo? E para isso a gente coloca o gelo e coloca dentro da caixa de papelão. Veja bem, o calor sempre flui da parte mais quente para a parte mais fria. Então, o calor, nesse caso, vai fluir do exterior, do ambiente externo, para dentro da caixa. Esse é o fluxo de calor. Está saindo de dentro, do exterior, do dia quente lá na praia, o calor, e vai querer entrar para a caixa, né, que vai querer fluir para dentro da caixa por causa da diferença de temperatura. Porém, o isopor ele é um material que é isolante térmico, então ele oferece muita dificuldade para esse calor passar por meio dele e chegar lá dentro da caixa, porque ele é um isolante térmico. A condutividade térmica do isopor é baixa. Então, por causa disso, o isopor oferece essa dificuldade para o calor passar e entrar na caixa e, portanto, esquentar a nossa garrafa. Por isso, porque o isopor impede esse fluxo de calor, nós temos que a temperatura da água vai ser mantida fria por bastante tempo. Ah, mas se eu deixar muito tempo, a água vai acabar esquentando. Sim, por quê? Porque o isopor ele não é um isolante perfeito. Ele deixa um pouquinho de calor, acaba entrando um pouquinho de calor. Ele deixa um pouquinho de calor entrar. E de pouquinho em pouquinho esse calor vai aumentando a temperatura da água. Mas demora bem mais do que se fosse do que se você não tivesse a caixa de isopor, por exemplo. Exercício aqui era 4. No inverno, usamos roupas de lã baseados no fato de que a lã é uma fonte de calor. B, a lã é um bom absorvente de calor. C, a lã é um bom condutor de calor. E D, a lã impede que o calor do corpo se propague para o meio exterior. Ora, a lã não é fonte de calor, certo? A gente fala assim, nossa, a blusa esquenta. Na verdade, a blusa não esquenta. A função da blusa é impedir que o calor do corpo seja transferido e se perca no meio externo, no meio ambiente, que é um ambiente mais frio, certo? Então, a blusa ele está impedindo o calor do meu corpo de fluir para o meio externo e assim impedindo que eu sinta frio. Portanto, as blusas de lã elas impedem que o calor do corpo se propague para o meio exterior. Quando a gente fala que nossa, a blusa aquece, a blusa esquenta, na verdade não, a blusa não esquenta, certo? Ela impede que o seu calor flua para o meio exterior. Então, é a D, alternativa D. Gostaria só de fazer um comentário aqui sobre um material que se chama aerogel. O aerogel ele é um material sólido e é muito poroso, ou seja, ele é cheio de furinhos, é um material cheio de furinhos. E ele é muito leve, é esse material azul aqui, ó, quadrado, tá vendo? Esse quadrado aqui. É quase que não dá pra ver, ele é quase meio transparente, porque ele tem muitos furinhos mesmo. É como se fosse uma esponja de lavar a louça. E esse material sólido, ele é um tipo de gel seco, ok? Que foi seco. E ele é um bloco sólido, isso que é interessante. Então você pensa numa esponja, só que é uma esponja bem ralinha e com vários furinhos igual da esponja mesmo, cheio de ar, certo? E é um material feito com uma propriedade muito interessante, que ele é um excelente isolante térmico. Aqui você pode ver que quem tirou essa foto estava colocando fogo debaixo da plaquinha de aerogel aqui e com fósforo aqui em cima. E os fósforos não se acendem. Ora, por que os fósforos não se acendem? Porque eles não estão recebendo o calor da chama. Esse aerogel está impedindo que a esmagadora maioria do calor flua da chama para o fósforo.
é um material isolante térmico muito interessante mesmo. Eu só queria comentar essa curiosidade do aerogel, dessa propriedade de isolante térmico dele. Aqui a gente tem um outro pedaço de aerogel, né, no lado esquerdo aqui. Esse negocinho aqui que a gente consegue até ver meio transparente, assim, esse é o aerogel. É um sólido muito poroso, como se fosse a esponja, né? E veja, nós temos uma flor aqui em cima, e a flor ela não está queimando, mesmo com essa chama aqui embaixo, porque o aerogel, que é um isolante térmico muito bom mesmo, está impedindo que o calor ele chegue até a flor e, portanto, está impedindo que ela se queime. Olha só, então se você for para a praia, em vez de levar uma caixa de papelão, leve uma caixa de aerogel. Tá? Quem sabe assim a cerveja, ou então a água fica mais gelada por mais tempo. Ok? Bom, nós terminamos por aqui, então. Espero que vocês tenham entendido os exercícios, corrijam os exercícios de vocês. E qualquer dúvida, eu estou à disposição, vocês podem estar entrando em contato. Ok? Então, até a próxima aula.